Seguinte, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Hoje eu vou falar de uma coisa muito bacana, da qual eu creio que vocês possam se lembrar dessa questão e causa com algum livro de vocês. Mas antes, vai curtindo esse vídeo aqui, espalhando para quem você mais ama. A pergunta de hoje é: você tem algum vínculo afetivo com os teus livros? Isso te lembra alguma memória afetiva? Algum livro teu durante esse tempo? Assim, para mim, eu tenho muito vínculo afetivo, não com os meus livros em si no físico, mas naquela questão de eu estar lendo um livro dentro de um determinado momento da minha vida, seja ele bom, que a maioria deles foram momentos muito bons, ou seja ele um pouco mais adverso. E eu vou explicar melhor essa questão para que você entenda esse contexto aqui do qual eu quero transmitir com esse livro que inicialmente não parece nada a ver com o contexto de emoções, mas você vai entender a história que eu vou te falar aqui, que é esse livro do qual, um dos vários que eu tenho um vínculo afetivo, mas esse mais forte em si, que eu até já falei dele um pouco aqui nos meus vídeos, que é esse livro aqui do Paulo Coelho, O Vencedor Está Só, que é de 2008. E olha como foi a história de como esse livro foi parar na minha mão e como é que tudo aconteceu. Eu lembro que quando eu ia para o Iguatemi, aqui em Fortaleza, ainda tinha a Ceciliano. Quem lembra aí da Ceciliano, que tem mais de 30 anos, tem essa coisa dos livros, vai lembrar muito bem da Ceciliano. E no Iguatemi tinha duas. Uma logo na entrada, acho que da Engenheiro Santana, do lado da Engenheiro Santana Júnior, e uma no corredor. E eu ia sempre por essa da entrada, nunca ia direto no Iguatemi, sempre me desviava para Ceciliano na época. E era muito bom, porque sempre tinha um cheiro de café, e isso que me criava um vínculo emocional muito interessante, até mesmo quando ela foi Saraiva. Depois também tinha esse cheiro do café, tinha essa coisa marcante, era muito boa. E aí quando eu comprei esse livro, ele veio junto com outro livro do Paulo Coelho, o Zarri, de uma capa mais alaranjada, que parecia ser um deserto, um negócio muito interessante. Só que me carregaram esse livro. E o que acontece? Quando eu li essa história, ela me criou um vínculo emocional, não essencialmente por ela, mas pelo momento do qual eu li esse livro, que foi um dos natais mais marcantes da minha vida. Se não, o primeiro Natal que eu tive um vínculo com o amor de Deus, porque nós oramos nesse Natal. E eu nunca lembrei de outro Natal antes do qual eu tinha orado para Deus, né? Porque o Natal é o nascimento do nosso Senhor Jesus. E isso daí teve toda essa correlação de emoções, porque eu estava lendo esse livro antes da ceia de Natal e depois, no dia seguinte. Então isso me criou um vínculo emocional muito profundo, muito interessante, apesar de não ter nada a ver o contexto de Natal com um serial killer que vai matando gente em Cannes e os capítulos são dividindo hora a hora no momento. Loucura. Mas só pelo momento de eu estar lendo esse livro, que por mais estranho que seja pelo contexto da história, ele me criou esse vínculo emocional. E isso também aconteceu na minha vida com vários livros ao longo do tempo. E é esse modo e esse contexto que eu quero te explicar, que será que de fato a gente pode, no caso não é será que de fato, mas você cria de fato vínculos mais ou menos dessa forma, como eu crio com os meus livros já há 18 anos. Então, me conta aqui nos comentários se você tem essa coisa do vínculo com os teus livros, se ele te lembra algum tipo de momento da tua vida, seja bom, seja adverso. Deixa aqui nos comentários e curte esse vídeo, compartilha com o máximo possível de pessoas e clica no botão de inscrever e clica na sineta, que amanhã tem mais um vídeo aqui no meu canal, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.